Perdeu o jogo do seu time e tá a fim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção, porque lá eles têm replay de até 7 dias corridos. Corre pra assinar. Rapaziada, e o que esperar dessa nova Champions que vai vir o ano que vem com essa primeira fase em meio que pontos corridos aí e tal? O que vocês estão esperando? Vai tornar a competição um pouco mais equilibrada na primeira fase? Qual a expectativa de vocês? Quer falar primeiro, você que fez vídeo pro YouTube, Rafa? Então, eu acho que vai ser confuso no primeiro momento, para as pessoas se acostumarem com o regulamento. O regulamento é difícil de ser explicado, mas eu acho que não é tão difícil de ser entendido. Confuso. Eu também, cara. Então, eu acho que quando acontecer, principalmente depois que o sorteio acontecer, porque eu acho que é o que mais pega para todo mundo, assim... Se são 36 times e cada um joga 8 vezes, como é que vai funcionar isso aí numa tabela só, né? Pois é. Então eu acho que esse que é o ponto. Vai ter lá a divisão dos 4 potes, você vai ter 2 adversários de cada um desses potes, esses potes vão seguir o ranking de coeficiente, então em tese, o que é muito tese, né? Você vai pegar 2 adversários de cada nível, mas pode ter uma diferença enorme dentro dos potes. Então, teoricamente, é uma tentativa de aproximar o nível de enfrentamento. Eu acho que vai ficar interessante, assim. No primeiro momento eu sou contra, mas assim, eu sou daqueles que lamentam quando tem umas mudanças, mas rapidinho acostuma com a mudança. E até hoje eu olho pra trás e lembro da segunda fase de grupos da Champions e falo, pô, era muito legal, tinha uns jogos muito bons. Você olhava pros grupos, né? A Champions em 2002, 2003 foi o último ano, né? 3, 4... E é melhor isso do que a Liga Europeia, né? Se essa é a solução pra gente se livrar da Liga Europeia, a gente abraça isso aí. Só de você ver classificações de Stuttgart, Girona, Bolonha, possivelmente Aston Villa, eu acho já é legal muito pra legal. caramba. Então assim, eu acho que vai ser confuso no primeiro momento, porque a gente se acostumou. O mundo se acostumou, né? Porque a Champions, nesses últimos 15, 20 anos, ela virou um produto gigante global, né? Total. O mundo inteiro reconhece a Champions como o maior símbolo do futebol de alto nível que tem. Então vai ser estranho deixar de ter grupo. Isso me causa um estranhamento, assim, no primeiro momento. Mas talvez tenha mais disputa do que tem atualmente. Você tem alguns grupos que são menos interessantes. Então talvez, eu ainda não consigo visualizar muito. Talvez daqui 2 temporadas a gente comece a ter mais noção de qual é a pontuação necessária para um time passar direto, para ficar entre os 8 e para ficar entre o 9º e o 24º, enfim. E isso talvez dê pra gente uma noção um pouco maior do que é necessário. Eu acho que a tabela tende a ser muito igual, então a gente deve ter diferenças ali de 8 posições separadas por 2, 3 pontos. Eu acho que pode deixar aberto, além de gerar mais jogos de visibilidade. Jogo bom é relativo, porque eu gosto de jogo menor, né? Então. Mas acho que pode ser legal. E nesse sentido, assim, falando um pouco ainda da final, questão de Real Madrid, eu vi muito um debate até, eu não lembro quem que falou sobre isso, acho que foi o Brailer que falou sobre isso na ESPN, sobre a gente falar muito dessa questão das viradas do Real, elevar muito a camisa do Real e se esquecer também que o Real é um dos clubes mais poderosos do mundo, que contrata muita gente, que gasta muito e que mais do que isso, o Real é meio Los Angeles Lakers do futebol. Todo mundo quer ir pra lá. Então, quando todo mundo quer ir pra lá, se você tem um Mbappé ficando livre no mercado, você não precisa necessariamente pagar mais do que os outros, porque pra você... Só a sua camisa sua camisa basta. Mas é construção de marca, né? Claro. Então, são décadas e décadas de construção de marca. Isso aí Sem faz dúvida. parte. E nem sempre foi assim, né? Que é uma coisa que eu sempre lembro, porque assim... hoje em dia é moleza, o Real Madrid chega na final toda hora, todo ano é semifinalista e tudo. E quando tava caindo nas oitavas todo ano, a minha lembrança maior, assim, é do Real Madrid 6 anos seguidos caindo nas oitavas. Na segunda metade dos anos 2000. E não adiantava contratar quem fosse. Perdendo Chegava pro todo Liverpool, mundo. quando ele Pro Liverpool tomou uma pancada naquele jogo. confronto, que tinha perdido com o gol do Benayon na ida até. Quando traz o Zé Mourinho, a ideia, inclusive, vamos que ganhou com a Inter e tal, vamos recuperar o respeito aqui, né, sabe? Pô, vamos fazer esse time. Tinha caído pro Lyon, caiu pro Arsenal, caiu pra Juventus, caiu pra Roma, né? Nesses 6 anos. Eram várias quedas, assim, de várias formas, e com eras diferentes do clube. O lado dos Galácticos, até o final ali do início, quando cai a última vez, já era com o Cristiano Ronaldo, com o Kaká. Sim, ali tem até a polêmica da substituição do Kaká, né, naquele jogo com o Lyon, né? Com o Lyon, exato. Mas assim, de novo, e é curioso, né, porque o Real Madrid foi o time que liderou ali, né, junto com o Juventus, com o Barcelona, o negócio da Superliga, e eles mandam na Champions, né? Então é bastante curioso isso. Mas eu tô ansioso para ver também. Eu também acho estranho no primeiro momento, mas
Vamos ver. Eu entendo também que a fase de grupos perdeu apelo hoje, porque os grupos... É muito difícil você imaginar, sei lá, o Manchester United em último, como aconteceu esse ano, por uma absoluta incompetência deles. A maioria dos grupos você consegue imaginar como vão terminar e eles terminam desse jeito mesmo. Sim. A minha dúvida é o quanto os times vão se entregar nas últimas rodadas, que são 8, né? Então, o time que já tiver ali garantido, primeiro, segundo... Porque o problema para mim é você ter muito jogo para eliminar 12 de 36. Então, você vai ter 8 rodadas, sendo 36 times jogando em cada rodada. Então, não vou fazer a conta dos jogos agora. Nossa, tá? muito jogo. Mas você fez tudo isso para eliminar 12. 1/3 dos times. Então, claro que é mais vantajoso você passar direto para as oitavas ficando entre os 8 do que ter que jogar ali um playoff de 9º a 24º. Mas essa é a minha questão. E discute-se muito pouco o calendário, né, cara? E esse é o problema. A gente adora jogo, tá? Mas não significa que a gente ache normal que cada vez mais você concentre jogos e ninguém quer tirar. E a pressão cada vez mais é que liga, vocês vão ter que diminuir as suas datas aí. Mas peraí, os times que jogam Champions League são a minoria dos times que existem no mundo, né? Então, a roda não pode girar só em função de Champions League, os regulamentos dos outros campeonatos europeus não mudam. Europa League nem Conference League. Mas vamos ficar no mesmo formato. A diferença é que a Conference vai ter 6 rodadas, mas também é sistema de liga, né? Não vai ter mais... Ninguém não vai ter mais... Vai aumentar jogo para todo mundo que jogar campeonato europeu. E acaba a transferência de um para outro, né? Você não vai ter mais aquela coisa dos terceiros. Tá. Legal. Então, o Sevilla vai ter que decidir onde ele vai ficar agora. Já é. Sevilla não ganhou mas aí vai ter... Até por isso, né? Você vai ter... Todo mundo vai passar. Todo mundo não, mas você vai ter 24 times nos mata-matas da Champions ainda. Né? Vai ter alguma vantagem de quem ficar em primeiro, segundo, terceiro ou não? O tabelão vai ser meio tênis, né? Então o sorteio vai ser assim, o primeiro ou o segundo, aí pega quem vier do confronto do 9º ou 10º com o 20º. Já vai ser uma coisa definida. Então você vai ter... esse tabelão mais ao estilo tênis mesmo. O primeiro ou oitavo vai funcionar como cabeça de chave. Isso. Na hora do chaveamento. Porque aí do 9º ao 24º eles vão se enfrentar no mata-mata pré-oitavas, né? Mas aí pro mata-mata passam os 8, aí tem um sorteio. Aí vai ter sorteio pra não vai ser tipo o Brasileirão antigamente. Aí nesse começo de ano, eu fui cobrir a taça da Liga lá em Portugal e conversei com muita gente da Liga. Eles estavam falando, o Sporting, o Benfica, numa Champions de 36, com os times mais poderosos da Europa, que perspectiva ele tem de ficar entre os 8? Pode ficar, mas é improvável. A tendência é que esses times fiquem de 9º a 24º. Aí você está falando em 2 datas que já acrescentou na fase principal, que em vez de 6 vão ser 8, e mais 2, porque agora você faz mais 2 jogos antes das oitavas, então, se você quiser chegar até lá. Como é que eu faço no meu campeonato isso? Né? Sendo que eu já tenho aqui que lidar com a questão das datas. E vamos lembrar que 25 tem Super Mundial de Clubes. Exato. Esse aqui é o ponto. Ou seja, aí são 6 jogos a mais, 7? Por aí, né? Não, você pode ter 3 jogos mais 6. É uma Copa do Mundo. Os times que jogarem a final vão jogar 7 jogos. É isso. Pensa o seguinte: o Mundial termina no meio de junho, tá? Julho. A Premier League começa no meio de agosto. Então, um time inglês que chegue à final, seja Chelsea ou Manchester City, mas pode ser qualquer outra liga europeia também, porque elas começam todas na mesma época. Ou você não vai dar férias, ou você não vai dar pré-temporada para os jogadores, ou ele vai voltar das férias já para jogar. E aí acontece um esquema Pedri, né? Que o cara tá com 20 e poucos anos e já tá morto. E tem um outro detalhe, né? Não dá nem pra falar, mas é um ano à parte, porque um ano é Mundial, no outro tem Copa do Mundo, depois de 2 tem Euro. Então 3 dos 4 anos tem o meio do ano comprometido modo de dizer, né? Mas assim, sem o período de descanso, de férias adequado. O que está acontecendo na Europa, assim, guardadas as devidas proporções, vai ser um debate muito parecido com o do Brasil. No sentido de, se a gente, vamos lá, pegar do ponto de vista geográfico, assim, apenas, né? Se a gente pegar do ponto de vista de tamanho, né? O Brasil e comparar com o continente europeu. Cada vez mais existe a ideia de que vale pouco a pena você jogar dentro do seu território, país na Europa, estado no Brasil, se as maiores potências querem se enfrentar. E essas maiores potências jogam o Brasileirão, a Libertadores, jogam a Champions, no caso da Europa. Então, por que eu vou gastar 16, 18 datas para jogar estadual no Brasil, enfrentando um time que nem divisão tem? Por que eu vou gastar 38 rodadas jogando contra um time que tem um orçamento muito inferior ao meu num campeonato espanhol,
italiano, português, enfim, qualquer que seja o campeonato, se eu quero jogar mais vezes, Real Madrid contra Juventus, Real Madrid contra Manchester United, Real Madrid contra Bayern, essa é a grande questão, né? Então, o número de datas está aumentando para privilegiar esse lado, só que isso vai estourar em algum momento. E na hora de estourar, tende a ser no lado mais fraco, que ela tem uma discussão que voltou a existir esse ano. Quais campeonatos nacionais estão dispostos a diminuir de 20 para 18 clubes, por exemplo, né? Lembrando que há alguns anos, alguns é modo dizer, né? Mas a Itália subiu de 18 para 20, sim, né? A França já fez esse caminho de reduzir. Vai ser algo que vai ser necessário. Então não é a Superliga, mas é uma consequência daquela ideia de que o ambiente nacional já não é mais suficiente para as grandes marcas, né? Para os grandes clubes. Eles são cada vez mais globais, eles querem jogar, e por isso que a Champions... Aí eu acho que a UEFA é muito boa nisso, em política, né? A UEFA tem sido muito inteligente, porque esse formato da Champions, você pode achar ruim, achar bom. Não tem mais grupo, horrível. Tabela com 36 pontos corridos, que estranho. É verdade, todos esses questionamentos são válidos. Mas ele agrada os dois lados. Você vai ter o Real Madrid enfrentando 2 vezes na fase de grupos o Manchester City e o Bayern, por exemplo, para citar aleatoriamente. Mas você também está olhando para os menores e falando, você vai ter mais 2 jogos europeus. Não vão ser só 6 garantidos agora, você tem 8. Pensa pro caso do Bolonha agora, né? O Bolonha vai fazer 8 jogos de Champions League, 4 em casa, né? E contra times diferentes, né? Isso. Então, vai jogar, sei lá, vai jogar com o Real Madrid em casa e fora. Não, de repente eu vou jogar com o Real Madrid fora e com o Bayern de Munique em casa. Né? Então, acho que desse ponto de vista... E é legal, porque você não tirou desses clubes o direito de sonhar, né, cara? Que pra mim é o mais importante, sabe? Acho que a estrutura do futebol mundial, ela nunca pode perder o sentido de que qualquer time de qualquer lugar do mundo tem que poder jogar com o Real Madrid um dia. A gente tá repetindo muito Real Madrid aqui, porque... porque é o exemplo Mas na prática é isso, assim, toda vez que surge essa discussão sobre o formato novo da Champions, a gente precisa ir pro ponto básico. Por que ele foi aprovado? Por isso, porque ele agrada os dois lados. Ele agrada os ricos que querem jogar só contra os ricos, e ele agrada os menores que querem ter mais chances de jogar na competição mais importante. Você tá dando mais jogo pros dois. Então, ele é aprovado. Essa é a sacada. Ele desagrada o Guardiola, desagrada o Xabi Alonso. Sim.